Fala Extremers, beleza? Rodrigo Santana aqui do canal Extreme Automation, trazendo aqui para vocês os blocos que a gente tem disponível dentro do Tia Portal para programação, ok? Vou falar um pouco sobre eles, mostrar aqui dentro dos blocos algumas particularidades que cada um tem, ok? Então, bora pro vídeo. Extreme Automation. Bom, eu estou aqui com o meu Tia Portal aberto. Eu estou usando a versão 15.1 do Tia Portal, né? E usando dentro dele, Tia Portal uma caixa de ferramentas, né? Então dentro dessa caixa de ferramentas eu tenho aqui disponível o Step Set, que a gente programa aí os CLPs da Siemens, ok? Como exemplo eu peguei aqui a CPU 1214C, famoso S7200, ok? Então esse é o modelo que eu estou usando aqui como exemplo. E vou mostrar para vocês aqui um pouco dos blocos de funções que a gente tem disponível para utilizar na nossa lógica. Em Program Blocks, né, você abrindo aqui essa pasta em add new block, você vai ter aqui disponível aqui esses 4 blocos aqui para poder utilizar. O OB, o Organization Block, o FB, o Function Block, FC, são os blocos de função, e o Data Block, que é o base de dados aqui, ok? No Organization Block a gente tem funções aí que rodam em função da CPU, né? O Program Cycle, que é equivalente ao main da linguagem C, ok? Então toda a sua programação tem que estar nesse Program Cycle, conhecido como OB1, ok? Então os primeiros programas que você deve ter feito, provavelmente você não colocou dentro do OB1, então aí o programa não funcionou, você não descobriu por quê. E aí depois você viu que era só realmente pegar toda a sua lógica que você deve ter feito no FC, que eu vou explicar mais pra frente, e ter colocado dentro do AB1 para poder ser executado, ok? Então esse é um bloco de chamada que é o bloco principal, né? Bloco de rotina principal, onde vai chamar todas as sub-rotinas que você vai fazer. Temos o bloco de startup, o bloco que pega também aqui, que é rodado quando acontece um erro no tempo, algum erro no hardware, ok? É um bloco de startup que só roda no primeiro first scan, ou seja, no primeiro ciclo do CLP, no próximo ciclo ele já não está rodando mais. Tem um bloco que roda num determinado dia, horário, ano, ok? O time of day. Enfim, tem bastante funções aqui que você pode ir colocando dentro da sua programação, pedir para rodar lógicas aí diferentes e equivalentes a cada função desses blocos aqui, desses organizations block, ok? Linguagem ladder, perdão, FBD e SCL, né, que é o function block e diagrama de blocos aqui, né, e o SCL, que seria o texto estruturado, ok? Assim me chama o SCL de texto estruturado, que é aquela linguagem C Pascal, ok? Então esse aqui é o meu OB, eu tenho o Function Block. Esse Function Block aqui, dentro do Siemens, já vem acompanhado com o DB, que eu vou explicar mais pra frente, que é o Database, que é o Data Block. O Function Block, ele também vai ter as funções de linguagem, de programação disponíveis, de acordo com a versão SLP que você está usando, ok? Aqui no meu caso eu tenho 3 funções, podia ter mais, 3 linguagens, perdão, poderia ter mais linguagens disponíveis para fazer dentro desse FBD. E diferente do Organization Block e também do FC, do bloco de função, ele é usado para você criar programações e objetos genéricos. Como assim? Aí colocando um pezinho aí dentro da área de linguagem de programação orientada a objeto, a gente tem aqui um bloco que orienta a gente a instanciar esses objetos, a criar esses objetos para serem instanciados dentro do programa, ok? Então eu tenho lá um sistema de água gelada, eu tenho nesse sistema bomba, válvula, uma máquina que vai fazer a água mudar de temperatura, de uma temperatura X para menos X. Então eu posso ter várias máquinas que vão gelar a água, várias bombas, várias válvulas. Então eu crio uma máquina, uma bomba, uma válvula
e vou instanciando elas dentro do meu programa e fazendo a lógica que eu preciso para que isso funcione, ok? E cada instância vai ter uma DB, ou seja, um data block, onde cada base de dados vai ser referente àquela instância. Então, se eu instanciar válvula 1, vai vir um data block, igual está aqui do lado esquerdo. Se vocês conseguem ver aqui do lado esquerdo, ó, tem um FB Programe FB1 e ele gerou um database. Esse database, tudo que acontecer dentro do FB vai ser guardado dentro desse FB1. Se eu instanciar ele de novo, ou seja, se eu instanciar o meu FB Programe novamente, ou a minha válvula 1 instanciar novamente, ela vai ter que ter outro nome, válvula 2, válvula A. Essa outra válvula vai ter outra base de dados. O que isso significa? Que cada instância vai funcionar de forma independente, ok? Então, se uma instância está ligada, a outra pode estar desligada, dependendo da sua lógica. Então, eu posso trabalhar com elas com a mesma programação dentro, com o mesmo formato, em momentos diferentes, ok? Beleza? Então, esse aqui é o Function Block, já dei um spoiler do Data Block, então vamos falar um pouquinho mais dele, que é uma base de dados, ok? É uma base de dados onde eu coloco variáveis, coloco data types. Não consigo fazer lógica dentro do Data Block, ok? Data Block é mesmo para colocar dados, colocar um database para você usar dentro do programa em diferentes partes, ok? Aí, por último, e não menos importante, o Function Block, um bloco de função, né? Equivalente àquele bloco de chamada que a gente usa para executar uma função específica, um método dentro da linguagem de programação. Por exemplo, eu tenho dentro do meu sistema de água gelada o método liga bomba ou a função liga bomba. Então eu poderia colocar dentro desse function, colocar ele como liga bomba, e todas as bombas que eu vou querer ligar, eu coloco dentro desse function liga bomba. E cada vez que eu for ligar uma bomba, eu vou dentro dessa função e vou ligando a bomba que eu quero, ok? Então ele vai fazendo a chamada. É um bloco de subrotina, né? O bloco OB1 é o bloco da rotina e o FC é como se fosse as subrotinas, né? Então eu tenho lá na linguagem C, comparando com a linguagem C, o main, e dentro do main eu tenho um for, to do, um while, um if else, um case, ok? Então aí eu tenho lá as subrotinas que eu vou programando dentro do meu main, ok? E ela vai rodando conforme a cada ciclo do CLP e vai se atualizando e vai fazendo o programa dar a cara aí para o sistema, ok? Dar ordens para o sistema. Beleza? Então esses são os 4 blocos. Eu vou mostrar aqui um pouco na prática eles fazendo as funções que eu falei e também mostrando dentro deles algumas funções específicas, né? Então vamos aqui pelo OB1, né? O OB1, ele aqui na parte de cima a gente tem uma declaração de variáveis do próprio OB1, né? Funções, variáveis e coisas que tem aqui dentro dele. Clicando nessa seta para baixo, vocês veem aqui o input. Isso aqui é fixo, eu não consigo mexer, tá? Esse bloco de chamada, como eu falei, ele é um bloco de chamada que executa dentro da CPU, então ele já é preparado já para se comunicar com a CPU e fazer essa chamada, essa rotina. Eu não consigo mexer, ok? E eu também aqui tenho disponível, se eu quiser colocar algo mais dentro desse OB1, as variáveis temporárias, ok? Então eu tenho aqui uma variável temporária que eu coloquei liga FC como exemplo, ok? E aqui dentro do OB1 eu vou colocando meus blocos, né? Então eu tenho aqui o FC1, se eu quiser colocar o FB eu puxo, arrasto e coloco ele aqui de novo, né? Como vai ser um FB, lembra que eu falei, cada bloco tem uma data, uma base de dados. Como esse FB vai ser um outro FB, um FB diferente, não é o mesmo, não pode ser o mesmo, ok? É uma single instance. Então eu venho aqui e falo para ele que o meu FB Program, o nome dele é FB Program 2. Ele instancia aqui no Network 2, ó, e automaticamente já cria uma base de dados onde os valores que vão ser imputados aqui, ou a lógica que vai ser executada aqui, vai ser uma lógica diferente
do FB1, né? Ou independente, né? Pode ser a mesma lógica, porém independente. Ok? Então eu vou deletar ele aqui. Só coloquei como exemplo. Vou também deletar o database dele. Perfeito. Eu vou rodar aqui o meu sistema. Já estou com o Tia Portal aberto. E vou mostrar para vocês aqui a chamada da rotina e da subrotina, como eu expliquei no main e no FC. Ok, eu vou aqui fazer o download, porque eu fiz modificações aqui no programa, como vocês viram, mesmo não modificando nada, mas ele entende que é preciso fazer um load novamente. Ele identifica isso como uma modificação, então fiz o load novamente, ok. Então eu coloquei esse contato aqui, essa variável é uma variável global, perdão. E dentro dos blocos eu tenho variáveis local. Variáveis local rodam naquele local, ou seja, dentro do FC ou dentro do FB. E a global roda em todo o programa, ok? Então vocês podem ver aqui que o meu FC1 prog ele não está rodando. Essa linha pontilhada aqui significa que ele não está energizado, vamos dizer assim. Então ele não está rodando. Se eu vir aqui no FC e pedir também para monitorar e olhar, pode ver que ele não está executando nenhuma lógica. E como se estivesse fora do AB1. Ao acionar esse contato, passar ele para 1, eu dou passagem para ele ser habilitado e ser chamado dentro do AB1. Aí sim ele começa a rodar, ok? Então dentro aqui do meu FC, se vocês perceberem agora, ó, ele está aqui fazendo o sistema de programação que eu pedi para ele, ok? Eu tenho aqui um bloco ADD, eu quero que tenha uma variável local, tá vendo? Esse símbolo de hashtag significa que é uma variável local, ela é local dentro do FC e ela é uma variável temporária. Então vocês podem perceber que esse bloco de soma, ele vai somar aqui um valor e ele vai se comportar de uma forma diferente como se estivesse chamando dentro de uma variável global. Então vamos modificar aqui. Modify 1. Ele vem aqui na variável, soma 1, ela inicia com 0 e ela vai para 1. O ideal, quer dizer, o corriqueiro, né, o normal seria esse valor 1 voltar para cá, ele somar mais 1 e aqui valer 2. Mas essa variável ela é um tipo diferente, é uma variável temporária, ok? Então tá aqui, ó. Dentro do FC eu tenho essa variável temporária e ela vai valer um valor enquanto estiver rodando FC, e no próximo ciclo o CLP ou a minha simulação aqui vai pegar as variáveis temporárias e vai zerar todas, então elas vão voltar para o valor inicial. Então é por isso que eu tenho essa característica de ver ela valendo 1 do lado direito e depois valendo 0 de novo, né? Porque ela se auto-reseta. Ok? Então se você precisar fazer uma lógica que precisa de uma condição dessa, né? Então você já tem aqui uma dica, aqui, um gatilho para isso. Ok? Então eu tenho aqui a soma temp. Eu também tenho variáveis de input, output, ou seja, variáveis que vão estar preparadas na parte externa do bloco para receber inputs, entradas de valores. Na parte externa do bloco também vou ter aí pontos de saída para dar comandos para o programa, e também tenho aqui a variável in-out, as variáveis in-out, que são de entradas e saídas. Eu posso dar comando nessa variável e ao mesmo tempo fazer com que ela dê comando para outras variáveis, ok? Ou outros blocos, outras lógicas dentro do meu sistema. A diferença do FC para o FB, que eu já expliquei, que ele é um bloco de função e toda função retorna algo, né? Então aqui eu coloquei para ele retornar um valor inteiro. Geralmente a gente usa o valor void aqui, ok? A gente usa a função vazia. A gente só usa o FC para rodar o que tem dentro dele, para chamar todas as rotinas, as lógicas, e depois ele não retorna nada. Coloquei aqui como exemplo para vocês verem, para ele retornar um valor inteiro. Ok? Então tá aqui, ó. Então ele tá somando 1, depois volta para 0, somando 1, depois volta para 0, de acordo com o que eu expliquei.
E aqui eu criei um bloco move que pega 3 e move 3 para esse return FC, né, que essa variável vai sair lá fora do bloco aqui no OB1, return FC. O curioso é que aqui no OB1 ele não tem o mesmo valor que tem dentro do FC, ok? Que deveria ser 3. Parece até que está errado ou que está faltando alguma coisa, né? Mas não, tá certo. O valor 3 está aparecendo aqui, só que a gente está olhando esse return FC dentro do OB. O OB é um bloco cíclico. E como eu expliquei para vocês, quando ele volta para o início do seu ciclo, todas as variáveis que não precisam estar com o valor que estavam antes, ele zera. Então o FC ele tem essa característica aqui no return de não guardar a variável. Então esse return aqui, claro que seu programário vai ter essa função, mas eu não programei, tá? Tá puro aqui. Então a cada ciclo ele retorna essa variável para zero. Vou mostrar para vocês dentro do FB isso acontecendo, ok? Mas aqui você já vê que está zero. Por quê? Porque ele pega o valor de 3 aqui dentro do FC, move para o return FC, que seria essa variável. Então, no final do ciclo, ele retorna esse 3, mas ao mesmo tempo, automaticamente, ele já zera tudo, já zera aqui esse FC, e roda ele de novo e vê o que mudou. Se não mudou nada, ele dá o mesmo comando para saídas, entradas, sistemas que tem dentro aqui do CLP. Se mudou alguma coisa, ele vai mudando o que precisa, de acordo com a minha lógica, ok? Tá, mas e se eu quiser usar esse valor? Bom, aqui no FB, ele não sofre essa interferência do OB1, ok? Se vocês olharem aqui, ó, vou colocar para programar. Eu tenho aqui a mesma variável, return FC, dentro de um ADD, dentro de um bloco de soma, e ela está vindo com o valor que está aqui no FC, ó, que é 3. Então eu movi 3 por return FC, joguei dentro do FB, e depois somei 1, e aí depois ele foi para 4. E diferente dessa variável aqui, que está mudando a todo tempo, ele vai para 4 e volta para 3. Por quê? Porque ela é uma variável temporária. E como eu expliquei, a cada ciclo do CLP, ela volta para o seu valor inicial. Ok? Então o return FC no OB1 ele tem a característica de variável temporária. Aqui dentro do FB, como ele não sofre a influência do OB1, ele está dentro do FC, ele já não tem essa característica de ficar retornando para o mesmo valor inicial, que seria o zero, né? O valor raiz lá do FC é zero. Ele volta para o valor inicial que ele recebeu do FC, que é o número 3, ok? Soma 1, vira 4, depois no outro ciclo volta, ele recebe 3 novamente, soma 1, vira 4 e volta. Essa variável aqui que está mudando, ela é do tipo static, ok? E o que é esse tipo static? É isso aqui, ó. Vou mostrar na prática. Ela consegue guardar o último valor que foi enviado para ela. Então, é como se eu tirasse uma foto do último ciclo, o que aconteceu com essa variável, e ela pega e estampa aqui para você no programa. Então, essa variável estática aqui, eu consigo fazer a soma a cada ciclo, né, dentro dela aqui do CLP, somando 1, 1 e 1 até estourar a variável, né? Como é um int 32, ele tem um lado positivo e negativo, então ele vai até 32.767, depois que estoura o positivo ele começa a ir para o negativo, então ele começa do 32.768 menos, né, se eu não me engano, e vai até o zero, ok? E essa variável do tipo estático está aqui. Na parte de cima, clicando aqui na seta, tem as declarações de variáveis locais do FB. Então no FB eu tenho essa variável estática aqui também para fazer lógicas dentro do programa, assim como em out, output e input, ok? Então falado aqui um pouco dos blocos, né? Está aqui algumas funções. Se eu colocar aqui esse cara para rodar, como ele guarda o último valor, então ele vai somar um desse último valor. Vai para 0.
Então ele vai somando 1, ó, como é muito rápido o ciclo do CLP, então ele soma 1 aqui a cada segundo muitas e muitas vezes, então a gente vê essa subida e descida, é como se fosse uma senoide, né? Indo do positivo para o negativo, ok? Então é isso, eu vou, nas próximas programações aqui da Sim, eu vou começar a entrar mais a fundo na linguagem orientada a objeto, vou usar essas variáveis, vou usar essas jogadas que tem aqui dentro do Tia Portal. E na hora que eu começar a usar e explicar aqui dentro dos vídeos, né? Então tem esse vídeo base aqui pra gente poder seguir, poder entender o que está acontecendo, mas vou explicando também lá, dando uns remembers para vocês, ok? E basicamente é isso, a gente tem isso aqui de blocos. Não explanei, entrei a fundo em tudo, mas dei um overview acho que bacana para vocês. Espero que tenha ajudado, não se esqueça de dar um like, se inscrever aqui no canal. Aqui é o Rodrigo Santana, do canal Extreme Automation. Boa programação, bons estudos e até mais.